Fala aí galera, tudo bem? Esse vídeo é um resumo do que rolou nessa segunda parte da quinta temporada de Lucifer, dos episódios 9 até o episódio 14. E amanhã, no caso, se você estiver assistindo esse vídeo quando eu lancei, ou se você está assistindo esse vídeo depois, então tudo já saiu. Mas enfim, amanhã tem vídeo falando sobre as teorias em relação à sexta temporada e no domingo tem vídeo falando sobre a sexta temporada em específico. Tudo que vocês precisam saber sobre a sexta temporada, nome de episódio, tudo vai ter aqui no canal. Então se inscreve para você não perder todos esses vídeos e não esquece do seu likezinho porque me ajuda muito. E bora pro que interessa. Bom, a primeira parte terminou algum dos momentos mais cruciais de todos, que era exatamente quando Lucifer ia falar que amava a Chloe, e aí, né, o Michael ou Miguel, chame como vocês quiserem. Pra quem não sabe, o nome dele em português traduzido é Miguel, só que em inglês, no idioma original que eu, Tassiana, assisto, se pronuncia Michael. Então, quando eu estiver falando Michael, eu estou falando sobre o Miguel, combinado? Deus chega e fala, hello my children. E aí, a primeira parte termina, inclusive preciso dizer que eu previ este momento. Pode ser que ele chegue, tipo, no final do episódio 8, né, naquele momento onde o episódio tá acabando, pra dar aquele choque, né, aquele spoiler, mega spoiler, pro episódio 9, que já faz parte da segunda parte. Bom, e nessa segunda parte a gente descobre que Deus está ali na Terra porque ele não só quer ficar próximo dos seus filhos, como ele percebe que os seus poderes estão meio que não só enfraquecidos, como que sem controles. É claro que depois a gente tem uma explicação óbvia, mas esse é o primeiro rolê de tudo e ele quer ficar próximo dos seus 3 filhos, então o primeiro episódio é exatamente o jantar em família. Um jantar onde com muito esforço a gente tem o Lucifer, depois temos o Amenedil, o Michael e nós temos Deus e a Linda. E Clara, eu falei também em um vídeo passado que eu tava muito ansiosa para ver a reação da Linda conhecendo Deus, porque a Linda tem um filho que é neto de Deus, e da reação da Chloe conhecendo Deus, né? Realmente esses 4 aí junto, conversando, mas confesso pra vocês que dentre as coisas que vai acontecer, estou muito ansiosa pra ver a Linda conhecendo Deus e pra ver a Chloe conhecendo Deus. No meio desse rolê todo, o Lucifer acaba não falando das 3 palavrinhas mágicas pra Chloe, algo que a gente já tinha visto no teaser e a gente tinha ficado possesso, a gente achou que Netflix ia destruir o nosso casal. Que bom que isso não aconteceu por enquanto, mas o primeiro lance é, o Lucifer ele acha que ele não é digno de namorar ou de ter a Chloe como a sua parceira, até porque ele tem um lance mal resolvido com Deus, que é o enredo dessa primeira parte, da segunda parte, no caso, né, desses primeiros episódios. Então ele não consegue dizer eu te amo porque ele não aprendeu a dizer eu te amo, então todo o rolê dele com Deus nesses primeiros episódios é exatamente sobre isso. Ele fica muito insatisfeito com a forma como Deus tratava ele e consequentemente os seus outros irmãos. Então a gente tem muito desses conflitos acontecendo e no meio desses conflitos a gente tem também o conflito do Michael com o Lucifer. O Michael ele fala que como ele sempre foi a sombra de Lucifer e como Lucifer consequentemente Samael era o portador da luz, isso não era muito assim um benefício pro Michael. Então como eu já tinha dito nos outros vídeos e tudo, todo esse rolê é por causa do Michael. O Michael ele tem um plano maior para tudo que tá acontecendo ali dentro. Só o fato dele ter trazido Deus na Terra é o começo de um bagulho muito louco que vai acontecer. Enfim, a gente teve uma cena icônica da Maisie vestida exatamente como nos HQs, indo lá atrás de Deus na casa da Linda, porque ela resolve pedir uma alma. E aí a gente descobre que ela estava do lado do Michael porque o Michael tinha prometido para ela uma alma. E Deus, a primeiro momento, fala que ele não vai fazer isso porque ela é perfeita assim como ela é. Ainda acha que eu sou perfeita agora? Você é você. É claro que logo naquele primeiro momento você já entende que ela é perfeita do jeito que ela é porque ela é uma pessoa completa e completa em si, tendo já uma alma. Só que isso não fica claro, porque a grande proposta da série é que Deus deixa as coisas muito enigmáticas, sabe? Umas coisas tipo, você tem que encontrar a própria resposta da sua vida e tal, quando na verdade a resposta ele tá esfregando na sua cara. Nesse episódio, inclusive, Deus realmente confirma aquilo que o Michael falou, que o inferno agora não precisa mais de um guardião. A gente tava criando teoria se era verdade, se não era, se teríamos uma rebelião dos demônios, e ao que tudo indica,
é realmente verdade. É claro que eles podem mudar isso no começo da sexta temporada, até porque a gente sabe que a série finaliza com o Lúcifer prometendo a Maisie que ela se tornaria a nova rainha do inferno, mas se isso não acontecer, está tudo bem, porque Deus já falou que não precisa que aconteça. Nesse episódio também teve outras duas cenas que eu achei muito interessante e que a gente precisa comentar. O Amenediel descobriu que realmente o Charlie é um humano, mesmo sendo metade anjo, ele é um humano. E cara, tem uma cena depois do jantar que o Amenediel e Deus estão conversando, né, que tem toda a briga do lance da família. E aí o Amenediel fala, então me torne humano, faça o meu filho virar um arcanjo, dê a imortalidade pra ele, porque eu já vivi demais, eu não preciso mais disso. E na hora que ele fala aquilo, cara, meu olho encheu de lágrima. Me leve no lugar dele, faça do Charlie um anjo e eu me tornarei humano. Por favor, pai. Eu gosto muito do Amenediel, eu acho muito fofo e essa trajetória dele nessa segunda parte ficou muito boa. Então aquela cena dele falando e Deus fica tipo, cara, você teria coragem de abrir mão da sua vida por causa do seu filho? É tipo 2 tapas na cara de Deus no momento em que tudo tá acontecendo, porque ele entende que grande parte das ações dos seus filhos são por causa do que ele fez com os seus filhos. Uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer sobre esse lance dos filhos e tudo mais, Deus bane o Michael, fala que o Michael não é mais bem-vindo na Terra e o Michael precisa voltar para os céus. Então a gente fica uns bons episódios aí sem ver o Michael dentro do rolê. Acabou rolando uma alteração e o episódio musical foi o 10º episódio e a gente descobre que isso está acontecendo exatamente porque Deus está sem o controle dos seus poderes, então ele gosta muito de música e todo lugar onde ele tá as pessoas começam a cantar. Another one bites the dust. Another one bites the dust. E aí que tá o ponto, os anjos em si, eles não são tão influenciados pela música, mas o Lúcifer fala que ele gosta também tanto de música, que ele se sente obrigada a cantar o que está acontecendo. E a gente precisa pontuar que aquela cena do Lúcifer e de Deus cantando no episódio final, os dois lá no apartamento do Lúcifer, foi muito, muito linda. E não podemos deixar de enaltecer a ela e a Maisie, porque também o momento musical das duas cantando junto, cara, foi excepcional, meu Deus do céu, eu achei maravilhoso. E inclusive é só nesse episódio, no episódio 10, que enfim a nossa querida Chloe conhece Deus, porque ela ficou tipo um episódio sem entender o que estava rolando, achando que a culpa do modo como o Lúcifer estava agindo era por causa dela, e aí depois ela descobre que é por causa de Deus. Inclusive eles ficam meio que assim, dando um tempo, né, até mais ou menos ali o episódio 14, se eu estiver certo. E nesse episódio 10 a gente tem um momento importante, na verdade a série ela foi lançando nessa segunda parte vários spoilerzinhos do que iria acontecer no final em relação ao Dan, mas um dos primeiros spoilers é, nesse episódio 10 o Dan conhece Deus, consequentemente, e aí ele descobre não só que Deus está ali na Terra, como também a deusa estava dentro do corpo da Charlotte por um tempo e que ele ficou com a deusa. Acho que conheceu minha esposa. E aí no momento em que eles se conhecem, eles estão ali trocando um olhar, se cumprimentando, e Deus manda um: eu vejo você no céu, ou não. Eu te vejo depois. Ou não. E por que eu digo que é um spoiler? Porque lá no último episódio a gente descobre que na verdade o Dan não está no céu. Se ele está no inferno, existe aí algumas variáveis, tem algumas teorias que vou comentar nos vídeos de teorias. Fiquem calmos, por isso que eu digo isso pra vocês, tudo que vai acontecer, pra vocês já se programarem, mas esse já é um primeiro spoilerzinho desse final. E a gente tem, pra fechar o episódio 10, uma cena da Trish cantando. Ela percebe que a Chloe tá super triste por tudo que tá acontecendo, e conforme a Trish vai cantando, aparecem vários momentos de Lúcifer e Chloe desde a primeira temporada, são momentos muito cuties. Uma coisa que eu acho muito importante a gente ressaltar é que até então a 5ª temporada seria a última da série. Eles conseguiram uma 6ª temporada,
mas tudo que acontece nessa quinta temporada é sim um desfecho da história. Eu acho que eles mudaram alguns momentinhos finais do último episódio para puxar um gancho, mas a sequência dos episódios até o último é realmente de desfecho, tanto que a gente vê pessoas entendendo ou pessoas fechando o seu ciclo até então. O episódio 11 já tem outro momentinho spoiler do que acontece com o Dan no final. Temos uma outra cena dos dois se encontrando, o Dan e Deus, e aí quando eles estão ali se cumprimentando, Deus explode o Dan em pedaços. Mano, eu achei uma cena muito The Boys da Amazon Prime. E aí ele explica que é porque os seus poderes realmente estão descontrolados, mas ele consegue voltar atrás e trazer o Dan de volta à vida. É algo muito rápido que você fica se perguntando se realmente aconteceu ou não, mas depois ali no episódio 14, se eu tiver certa, ou 15... Deus fala que realmente aconteceu aquilo e o Dan, ele tem aquela sensação, ele sente que ele morreu e voltou a viver. A gente tem um momento em que Deus fala que ele cansou de ser Deus, então ele vai se tornar humano por um dia, ele coloca os seus poderes num objeto que ele deixa com Charlie. Nesse momento em que ele é um humano, ele acompanha o Lúcifer no caso, e aí tem uma cena em que o Lúcifer mostra o seu rosto demoníaco e a gente descobre que na verdade a escolha da maneira em como o seu rosto iria se tornar, ou mais precisamente a escolha do Lúcifer em ter um rosto demoníaco, foi uma escolha própria, foi uma escolha dele. Inclusive, no momento em que Deus vê o rosto do Lúcifer daquela maneira, ele realmente pergunta para Lúcifer o porquê que ele fez isso, porque ele se enxerga daquela maneira. Então é mais um complemento desse lance do problema do Lúcifer em relação ao seu pai. Ele não se enxerga, o Lúcifer não se vê digno das coisas pela maneira em como a vida dele aconteceu, por ele ter sido castigado e tudo mais. A gente tem uma cena de Deus fugindo, ele tá ali perdido no metrô e aí ele encontra a Trish, eles têm uma conversa super fofa, também achei muito maravilhoso esse encontro. E neste momento em específico a Maisie, ela tá atrás dele porque ela quer matar ele, já que ele não deu uma alma pra ela. Depois eles acabam se encontrando e Deus acaba meio que deixando demonstrar, na verdade, de que ela não precisa receber uma alma porque ela já tem uma alma. E aí que é, tipo assim, é o grande estralar da Maisie, porque era tudo que ela queria até então. E aí quando ela descobre que ela tem isso, existem várias coisas que fazem ela não querer ter mais uma alma, como por exemplo o aparecimento depois da Eva. Deus acaba finalizando o episódio com os seus poderes novamente, e aí quando ele tem os seus poderes de volta, ele tem uma conversa com o Amenadiel e com o Lúcifer, aonde ele diz que ele vai realmente se aposentar. O episódio 12 é todo um especial pro Dan, um especial pro Kevin, que é o ator que faz o Dan. Como vocês provavelmente já sabem, né, porque você já deve ter assistido toda a série. Inclusive, pelo amor de Deus, se eu tô falando o que tá acontecendo, é óbvio que você já sabe que vai ter spoiler, mas o Dan morre. E eu acredito que de alguma maneira a gente perca o Dan no final dessa quinta temporada. Então esse episódio, ele nada mais é do que um spoiler, tipo, jogado na nossa cara de que alguma coisa realmente iria acontecer. É o episódio em que o Dan passa por vários apuros, umas coisas muito loucas. E no final a gente descobre que tudo foi um plano do Lúcifer pra se vingar daquele momento em que o Dan deu um tiro nele lá na primeira parte. No episódio 13, o Amenadiel e o Lúcifer estão conversando ali e o Lúcifer manda pro Amenadiel: eu acho que você deveria ser Deus. E aí o Amenadiel passa boa parte do episódio pesquisando algumas coisas sobre ser Deus. Uma dessas coisas é uma conversa que ele tem com a Lopes. E aí a gente descobre que a Lopes realmente ela não se enxerga digna do que acontece. Ela acha que ela é uma pessoa impura, né? Uma coisa bem árabe. Ela acha que ela tem muita escuridão dentro de si. E aí o Amenadiel dá um conselho tão fofo pra ela. E eu acho que a Lopes foi uma das poucas que não teve encerramento de arco, o que é uma coisa muito interessante para a próxima temporada. Depois de toda essa pesquisa, o Amenadiel percebe que ser Deus não é a sua vocação, não é algo que ele quer. E aí ele tem uma conversa com o Dan, onde ele fala que ele na verdade vai tentar ser policial. O Dan meio que tira um sarro dele e fica por isso mesmo, até claro depois, no momento em que o Dan morre. Esse episódio 13, inclusive, é aquele em que o Lúcifer para de se preocupar tanto com as coisas e ele resolve novamente dar uma chance pra Chloe, então eles ficam super fofos juntos. É muito bonitinho ver a entrosação deles, é muito fofo ver que ele realmente pode ter tudo aquilo se ele parasse de se preocupar tanto e simplesmente vivesse. Então acho que ele tem um pouco de um vislumbre de como pode ser a vida dele nesse momento.
Nesse episódio a gente tem um grande destaque para Linda. A Linda, ela tá novamente atrás da Adriana, que é a sua filha. E aí esse episódio a Adriana meio que é suspeita de um crime e tudo mais, então a Linda tá super ajudando tudo isso a se resolver. E no final do episódio a gente tem um encontro das duas, aonde a Linda realmente admite que é a mãe da Adriana. É um encontro super fofo que acontece na casa da Linda. E aí aquela cena da Adriana pegando o Charlie no colo, então tipo assim, a família ali juntinha, eu achei muito fofo. Como eu disse, várias pessoas teve encerramento de arco e esse foi meio que pra mim o encerramento do arco da Linda. É claro que ela vai ter sequência na história, mas o arco Linda em si, pra mim, finalizou naquele momento e finalizou de um jeito super fofo. Eu achei muito, muito cutie. A gente tem no episódio 13 a volta da Eva. Neste caso que tá rolando pela Linda e tudo mais, a Macy tá procurando um cara e aí a Eva usa isso daí como uma proposta pra fazer um encontro das duas. E aí as duas estão trabalhando junto e tal, e acontece um lance bem pesado, porque no finalzinho do episódio a Eva, ela é baleada. E aí no momento em que elas estão no hospital, elas estão conversando, a gente descobre que o anel da Lilith, que até então estava com o Lucifer, ele entregou pra Maisie. Essa era uma das perguntas que eu tinha feito no vídeo da primeira parte, para quem que vocês achavam que o Lucifer ia entregar o anel. Então ele devolve pra Maisie, porque realmente é dela. E aí a Maisie entrega esse anel pra Eva, porque o anel da Lilith dá imortalidade a quem o possui, só que a Eva acaba dizendo que ela não quer ser imortal, porque ela descobriu que a imortalidade faz, afinal ela fez um estrago na vida do seu filho, que era Caim. Então, uma das revelações que poucas pessoas tinham percebido, sim, a Eva era mãe de Caim e Abel. Só que a Maisie tem todo um problema, porque a Maisie não quer perder, a Maisie tá sentimental, a Maisie tá tudo isso, e ela fala, se for assim, então eu não quero. E aí as duas se afastam novamente. Pra fechar o episódio 14, começa com Lúcifer, então, decidindo que ele tem que ser o Deus. É claro que o primeiro motivo que Lúcifer tem, né, pra tomar essa decisão não é muito correto, porque, como eu disse, ele quer se provar digno de ter a Chloe do seu lado, então ele acha que ser Deus é o patamar dessa dignidade, e aí ele vai começar a correr atrás disso. Nesse episódio também Deus volta à Terra com a sua festa de aposentadoria, e junto com ele a gente tem a presença de vários anjos. A Remiel, ela volta, como eu já tinha dito pra vocês, e junto dela a gente tem a aparição do Gabriel, ou da Gabriel. A gente tem a aparição do Zeikiel, que era o anjo que possui aquele cajado que a gente tinha dito no trailer, né, sobre quem ele seria e tudo mais. O pessoal falou que esse era o cajado de Moisés, e a gente descobriu que não era o cajado de Moisés, mas é um cajado muito importante. Nesse episódio, então, a Menedil descobre também que o que está acontecendo com Deus, esse lance de Deus estar se sentindo sem poderes, meio que sem controle de todas as coisas, foi por causa do Michael. O Michael vem implantando isso na mente de Deus, e no meio a gente descobre que também os anjos se auto-atualizam. Então eles têm um lance do tipo, o que eu projeto acontece em relação a mim. Eu achei isso muito interessante e algo que a gente pode dar uma focadinha aí em relação a tudo, porque como o próprio Deus diz, o rosto do Lúcifer foi uma escolha própria dele. Então será que existem outras coisas que vão acontecer ou que já aconteceram com os nossos anjos, que foram escolhas próprias dele? Nesse episódio a gente tem o jantar em família.2, que é quando o Lúcifer e Chloe vão sair para jantar, e o Lúcifer tem a brilhante ideia de levar a Penélope e juntar Deus e a Penélope. Que ideia mais louca de todos, é claro que não dá certo, mas isso traz à tona uma personagem que eu disse que iria aparecer novamente, que é a deusa. Então eu não sei vocês, mas eu acho que a Penny, que é a mãe da Chloe, vai aparecer de novo, e que também teremos mãe do Lúcifer e Deus aparecendo talvez neste episódio. O que acontece? Lúcifer pede para Gabriel ir até o universo, o novo universo da deusa, e trazer ela de volta. E aí quando ela chega, ela e Deus se acertam, é super cutizinho os dois juntos. É um pouco contraditório, porque a deusa ficou com o Dan. E Deus falou que estava tudo bem, mas na verdade ele não estava tudo bem, por isso que ele matou o Dan, porque no fundo Deus queria a deusa de volta. Por que ele mentiu? Os dois se acertam e nesse momento de acerto eles resolvem ir para este novo universo da deusa, e eu acho que a gente pode esperar esse novo universo aparecer em algum momento, hein?
um negócio meio multiverso ali, que DC já tá super tranquila em produzir. Inclusive, pra quem não sabe, né, até agora, Lucifer é um HQ da DC, tá? É uma história da DC. Mas é claro que o momento não vai terminar fofo, então a gente descobre que nessa viagem, vamos assim dizer, Gabriel trouxe com ela a espada, a lâmina de Azrael, que é a lâmina que se transforma na espada flamejante, junto com outras peças, é claro, e ela fez isso a mando do Michael, que está novamente na Terra, contra a vontade de Deus, porque Deus não tinha chamado ele pro rolê. E é a partir desse episódio 14 que a gente começa a entender que a guerra vai rolar, que nós vamos ter uma briga entre Lucifer e Michael e que o bagulho vai pegar fogo entre eles. Eu disse que ia acontecer uma guerra, mas acho que vai rolar uma guerra muito grande e que pode rolar um reset no meio de tudo isso. E aqui a gente finaliza o resumo da primeira parte. Ainda hoje temos o vídeo sobre a segunda parte, que é falando sobre os 2 episódios finais. Amanhã tem vídeo de teorias e no domingo tem vídeo sobre a 6ª temporada. Então não esquece de se inscrever no canal, ativa as notificações e me conta do episódio 9 até esse episódio 14 o que rolou que você mais gostou, quais foram os pontos assim mais importantes no seu ponto de vista e também aquilo que você não gostou, que você falou pra mim assim, tá, se nem precisava estar ali. Encheção de linguiça, ou não era assim que tinha que ter acontecido pro meu ponto de vista. Bora papiar e não esquece de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo ou sua amiga que também é viciado na série de Lucifer. Beijo, até o próximo, tchau!